Amém. Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 24. E eu vou dividir a mesma mensagem que eu dividi no culto das 18h30. A palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero falar nessa noite sobre o poder de uma aliança. O poder de uma aliança. Aliança, ela é uma atitude que começa no coração. Aliança não é um anel que você carrega no seu dedo. Tem gente que troca anel, mas não troca coração. Tem gente que troca anel, mas não fez aliança, porque a aliança ela começa no coração. A aliança primeiro precisa ser decidida, ser selada, ser feito no coração. Lógico que quando a gente fala de anel e aliança, a gente lembra muito em casamento, mas eu não quero falar sobre casamento hoje. Eu quero falar sobre alguns princípios de aliança na Bíblia, baseado nas alianças que Deus fez com o homem. Alguns homens, como Abraão, Moisés, Noé. E todas as alianças que Deus fez com o homem e faz até hoje, que Deus é um Deus de aliança, amém? Toda aliança que Deus fez e faz é baseado naquilo que Deus é e não naquilo que o homem é. Amém? Então todo concerto, toda aliança que Deus fez, que a Bíblia fala de Deus fazendo com o homem, é baseado naquilo que Ele é. Então a aliança na Bíblia tem a ver com aquele que tem mais, aquele que pode mais, aquele que tem mais a oferecer. Ele decide colocar tudo que ele tem, possui e é à disposição daquele que tem menos a oferecer, daquele que tem recursos insuficientes. Alguns reis, por exemplo, decidiam fazer alianças com outros reis. Normalmente o rei mais poderoso decidia fazer uma aliança com o rei que era menos poderoso. Então ele colocava todo o exército dele à disposição daquele outro rei que tinha menos poder bélico, menos influência. E ele chegava e tornava essa aliança pública, dizendo: a partir de hoje, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, tudo que eu sou é dele também, porque eu estou selando uma aliança com ele. Vai acompanhando. Da mesma maneira, Deus decidiu estabelecer uma aliança com o homem. O homem, Deus primeiro chegou para o homem com tudo aquilo que ele é, com tudo aquilo que ele tem e com tudo aquilo que ele pode. Ele disse: eu vim para fazer uma aliança com você, e eu estou colocando à disposição de você tudo aquilo que eu possuo, tudo aquilo que eu posso fazer, tudo aquilo que eu tenho. E aí você chega diante de Deus com aquilo que você tem, com aquilo que você é, com o estado em que você está. Assim você chega, por exemplo, Deus, você chegou com a enfermidade, Deus chegou com a cura. Você chegou com a tristeza, Deus chegou com a alegria. Você chegou com a perda, Deus chegou com a restituição. Você chegou com a amargura, com o desespero, Deus chegou com a esperança. Então e aí Deus chega e fala na presença de todos e de todos os inimigos e de tudo aquilo que está observando, e fala: a partir de hoje, quem mexer com ele está mexendo comigo. Porque eu estou fazendo uma aliança com ele. Ele é fraco, ele é impotente, ele é incapaz, mas eu tenho, eu faço. Então quem mexer com ele está mexendo comigo. Isso é o poder da aliança que Deus estabeleceu com o homem. Você vê que Abraão, quando ele vai lutar com 5 reis lá, quando ele vai resgatar Ló, Gênesis 14, e ele enfrenta 5 reis com apenas 318 homens. Ele vai com um exército totalmente desproporcional. Mas Deus não enxerga como o homem enxerga. Deus é um Deus das coisas inesperadas.
Deus é um Deus que não atua na nossa lógica. O pequeno para Deus é grande, o grande para Deus é pequeno, o influente para Deus não é nada. Deus pega um nada e faz existir. Deus pega um pastor no meio do pasto e transforma em rei. Deus pega um rei e manda ir para o pasto. Deus, ele não atua na nossa lógica. Então Deus é um Deus das coisas pequenas. Às vezes Deus quer te deixar pequeno, para que você seja exposto à grandeza de quem Ele é. E você vai ter que reconhecer: eu venci essa batalha e eu não tive mérito nenhum nisso. O mérito é todo de Deus. Eu lembro, pastor, de quando Deus escolhe Gideão para libertar o povo dos midianitas. E Gideão está com 33 mil homens, e Deus chega e fala: esse exército aí é grande demais. Fala para os medrosos e covardes irem embora. Aí só ficam 10 mil. Deus ainda fala: é grande demais. Fala lá, vão lá fazer o teste da água no Jordão lá. Quem beber igual cachorro, quem não sei o que, você manda embora. Só ficaram 300. Peraí, mas ele ia enfrentar um exército de mais de 135 mil homens. Primeiro Deus te encolhe. A gente vive numa época onde o big está na moda. Temos que ter tudo mega, né? Você vai hoje nas lanchonetes fazer né? Você quer aumentar o seu combo por mais R$1, uma mega batata. Você quer o assento conforto. Na verdade, quase que não. Você quer ser mega e as pessoas estão mega promoção. Só que Deus está falando: eu quero deixar você pequeno. Todo mundo gritando mega, big, Deus está small. Primeiro você encolhe, porque da sua pequenez eu vou extrair a grandeza. Então, Deus encolheu o exército de Gideão e deu a ele uma vitória sobrenatural, e não usou as armas armas convencionais de guerra. Ele usou vasos vazios, tochas acesas e barulho de vaso quebrando. Primeiro, corneta, vasos vazios e tochas acesas. Você vai para a guerra com espada, com AK, com pistola, com canhão. Deus fala: não, você vai para a guerra com a sua voz, com a sua vida vazia e cheia de fogo. Porque a trombeta é a tua voz, o vaso é a tua vida, e você precisa estar quebrantado para que a luz apareça. Foi assim que Gideão venceu a batalha. Mas eu não vou pregar sobre Gideão hoje, é só para você entender que Deus é um Deus de aliança. Deus zela pela palavra e pela aliança que Ele faz com Gênesis, aqui em Gênesis 14, com Abraão. Abraão vai com somente 318 homens. Deixa eu falar uma coisa: quem tem aliança com Deus está sempre em vantagem. Você podia ter dado um glória a Deus. Quem tem aliança com Deus está sempre em vantagem. Deixa eu falar uma coisa: o inimigo acha que tirou vantagem de você porque ele saiu na frente. O diabo foi lançado na terra, teve que ser expulso do céu, causou uma arruaça. 3.000 anos. Jesus vem em 3 dias. Quando achavam que estavam acabando com ele, ele estava derrotando o diabo. Então, sair na frente não significa que é o vitorioso. Oh, meu Deus. Mas quem tem aliança com Deus sempre sai vencendo. Ainda que você não entenda um pouco do processo, às vezes é porque Deus não anda na nossa lógica, e às vezes Ele parece que torna a nossa vida meio confusa, mas Ele quer entender que não é na nossa razão, eu não vou ter o crédito nisso. É tudo por conta dEle, porque é o nome dEle, é na força dEle, é na palavra dEle, é na visão dEle, é no tempo dEle, é no dia dEle, é na hora dEle, amém? Então, Deus garantiu a vitória a Abraão, porque Ele tinha feito uma promessa a Abraão: eu serei contigo. Deus fez a promessa para Noé, Deus fez a promessa para Moisés, estaria com ele.
E essa aliança, ela visita gerações. Deixa eu te falar, tem pessoas que estão sentadas aqui hoje, que são resposta de oração de pessoas que o Senhor já levou. E Deus está cumprindo uma aliança que Ele fez com gente que nem está mais nessa terra, já está com Ele. Mas orações proféticas não se perdem. Você não entendeu? Orações proféticas, alianças não se perdem. Davi cumpriu uma aliança, um exemplo disso. Davi cumpriu uma promessa que ele havia feito a Jonatas, quando Jonatas ainda estava vivo, de cuidar da família dele. Jonatas morre, Davi está no trono, reinando. E aí ele faz uma pergunta em 2 Samuel capítulo 9: restou ainda alguém vivo da casa de Saul, para que eu possa usar de misericórdia, por causa da minha aliança com Jonatas? Ele podia falar: Jonatas morreu, não está aqui mesmo para saber se eu vou cumprir ou não. Não, mas ele tinha palavra. Deus restituiu a Mefibosete, Davi restituiu a Mefibosete tudo que foi roubado dele, porque Davi tinha uma aliança com o pai dele. Davi mandou buscar Mefibosete de Lodebar, trouxe Mefibosete para a presença, para a corte do rei novamente, restituiu a ele tudo que foi tirado dele, porque ele havia sofrido um trauma aos 5 anos de idade. Tem pessoas que estão paralisadas até hoje por conta de traumas que viveram, decepções que sofreram. Hoje é o dia da tua restauração, porque Deus fez uma aliança conosco através do seu Filho. E a igreja precisa redescobrir o poder dessa aliança. Você precisa redescobrir quem você é em Deus, por conta dessa aliança que nos garante isso. A aliança com Deus nos garante poder na oração. A aliança com Deus nos garante unção. A aliança com Deus nos garante restauração de famílias. A aliança com Deus nos garante um futuro. Meu Deus, se você acredita nisso, dá glória a Deus bem forte no seu lugar. Aliança com Deus não mente, Deus não erra, Deus não falha. Tem pessoas que estão aqui, mas esqueceram de que Deus fez uma aliança. E você precisa reagir a todas as vozes contrárias e que estão tentando paralisar você no meio da tua jornada, fazendo você desistir de coisas que Deus disse para você não desistir, promessas que estavam perto de você, mas por conta de algum desajuste da sua vida, você estava abrindo mão e indo embora para longe da promessa. Mas Deus está entrando no teu caminho dizendo: volta. Chegamos aqui agora em Lucas 24, capítulo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Como é que estão os teus olhos? Como é que está a tua visão? Eles pararam com os rostos entristecidos. Verso 17, ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Verso 18, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Tipo assim, você não lê jornal? Você não sabe o que saiu no Jerusalém Times News? Não leu o New York Times hoje? Você está por fora de que mundo você é? Mas todas as perguntas de Jesus na Bíblia tinham um propósito. Você quer ser curado? Parece que são perguntas bobas. Não. Todas as perguntas de Jesus tinham um propósito. E tem propósito. Mas Jesus dá corda. No verso 19. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram
ficaram e nós esperávamos, olha, esperávamos, já estava no passado, esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. E então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Levantaram-se e voltaram. Fala comigo: levantaram-se e voltaram. E voltaram. Amém. Imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Uau, que coisa linda. Esses discípulos eram discípulos de Jesus, tinham caminhado com Jesus, viram Jesus curar enfermos, ressuscitar mortos, participavam de reuniões de discipulado com Jesus. E mesmo tendo ouvido o mestre falar de tudo aquilo que havia acontecer, eles não tiveram estrutura quando aconteceu. Não tiveram estrutura para suportar, para enxergar, para lidar com a realidade daquilo que havia sido profetizado e falado pelo próprio mestre. E aí veio a dor da frustração. Então, algumas coisas que nós podemos ver nesse texto, que eu posso enxergar nesse texto, é que 2 discípulos caminhando pela vida, mas mortos por dentro. Muitas pessoas estão caminhando pela vida, mas estão mortas na sua fé, estão mortas na sua esperança, estão mortas na sua alegria. Eles estavam simplesmente caminhando, mas carregando consigo a dor, a decepção, a frustração, sonhos destruídos, esperança perdida. Até 3 dias atrás, 1 semana atrás, eles estavam todos envolvidos em projetos, dominados por uma esperança e criando expectativas a respeito de Jesus. O problema é que às vezes nós idealizamos um Jesus para nossa mente. Eles imaginaram um tipo de Cristo, e o tipo de Cristo que eles imaginavam era um Cristo político, um libertador político. Alguém queria fazer uma revolução política e começaram a criar essa expectativa. E aí começaram a se decepcionaram quando Jesus não era o Jesus que a mente deles, o Messias que a mente deles havia criado. E isso é algo que nós precisamos trazer e pensar hoje. Em qual Jesus você crê? O Jesus que a sua mente criou ou o Jesus que te criou? Porque o Jesus que a nossa mente cria, muita gente fala, porque já viu pessoas falando assim, porque é o Jesus que eu acredito. Você já viu essa expressão? Não, porque o Jesus que eu acredito, ele faz assim, 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 assado. As pessoas estão criando cristos para si.
estão rejeitando o Cristo verdadeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A maior promessa que Deus nos fez foi a vida eterna. O sangue de Jesus não existe para você comprar carro zero. O Evangelho não é para você ficar famoso. O Evangelho não é para isso. O principal razão do Evangelho é: se arrependa dos seus caminhos, dos seus maus caminhos, conserte a tua vida, acerte a sua vida com Deus, se volte para o Senhor. As pessoas querem obter, elas querem os frutos da aliança, mas não querem compromisso com o Deus da aliança. Eu quero a vitória, mas eu não quero abandonar o pecado. Eu quero a vitória, mas eu quero viver a vidinha do jeito que eu estou. Não, o Evangelho vai nos custar tudo. Vai nos custar tudo. Nessa aliança eu desapareço para que Ele reine. Mas assim estavam eles, frustrados. Queridos, todos nós nos decepcionamos no caminho. Todos nós nos frustramos no caminho. Nós estamos sujeitos a frustrações e a decepções. Como eu disse no primeiro culto, viver é correr riscos. Congregar é correr riscos. Conviver com gente é correr risco. Mas mesmo Jesus tendo experimentado traição, julgamentos, insultos, Jesus não deixou de continuar acreditando no ser humano. Ele foi aquele que chamou Judas de amigo, sabendo que era traidor. Ele foi aquele que foi atrás de Pedro, mesmo depois que Pedro traiu. E aqui eu vejo ele indo atrás de 2 discípulos. Mas esses 2 discípulos que estavam frustrados porque eles deram de cara com a maldade humana. Nós vivemos num mundo mau. Vivemos num mundo mau. Talvez tenha pessoas aqui que já tenham tido experiências, ou já tenham experimentado a maldade humana de maneira literal. A traição descarada, a maldade de um assassinato na família, de uma violência sem razão nenhuma, sabe? Maldade humana. Esses discípulos estavam frustrados porque eles viram de perto a maldade humana, o lado pior de um ser humano. Como que eles tiveram a coragem de fazer aquilo com o nosso mestre? E pior ainda, como que ele não reage? Como que ele não reagiu? Eles estavam indo embora, voltando para suas velhas vidas, voltando para sua velha aldeia, e pensando como os homens são maus, sabe? E normalmente quando a pessoa está ferida, ela se fecha. Quando a pessoa está ferida, entra num processo de dor. Ela não quer ouvir ninguém, ou ela se apega a uma música, ou a um quarto escuro. Meu Deus. Porque na verdade, quando Jesus chega do lado deles, interessante que Jesus chega e eles não reconhecem. Sabe por que não reconhecem? Porque quando você só enxerga a sua dor, você é impedido de perceber que Jesus está do seu lado. Tem gente que está fazendo um culto para a dor. Você cultua a sua dor. Você fala da sua dor na hora que você acorda, na hora que você almoça, na hora que você está de tarde no trabalho, à noite. Você tem dado atenção demais para a sua dor. Jesus está do seu lado, mas você não consegue enxergar, porque você só enxerga a sua dor. Você só enxerga o mal que te fizeram. Você só enxerga aquilo que te causaram, o que a vida te trouxe. E Jesus está do seu lado. Enquanto você não decidir tirar os olhos da sua dor e parar de alimentar a sua dor, você vai estar sendo impedido de enxergar que o autor da vida, aquele que fez a aliança, está do seu lado. Meu Deus. Quando você olha demais para a sua dor, você perde a consciência da presença de Jesus. Quando você olha demais para a sua dor, você perde a alegria. A segunda coisa que eu enxergo nesse texto é que Jesus se importa com todo discípulo que precisa ser restaurado.
Jesus parou tudo para ir atrás daqueles dois discípulos. Jesus para tudo. Jesus está indo na tua rota hoje. Você que estava de repente simplesmente sobrevivendo ou existindo, Deus não te fez para existir. A tua vida precisa ter um sentido, uma razão. Deus te fez com um objetivo. Deus gerou você, e não é abandonando tudo e simplesmente sobrevivendo. Não, Deus te fez para viver uma vida, e vida em abundância. Meu Deus, Jesus se importa com todo aquele que precisa ser restaurado. E a palavra restauração significa fazer voltar à forma original. Voltar àquilo que você não tinha que ter deixado de ser. Restauração, restauração da sua fé, restauração dos seus valores, restauração dos seus princípios, restauração da sua alegria, restauração do seu chamado, restauração do seu comissionamento, restauração da sua visão. Veja bem, Jesus desceu essa terra, nasceu de uma virgem, se tornou carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus veio para quê? Porque o homem se perdeu, o homem se corrompeu, e Jesus veio só através de um sangue de inocente poderia haver redenção. Jesus veio, ele sabia, ele conhecia a história, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então quando Jesus nasceu, ele já havia ressuscitado. Ele já sabia a história toda. Ele sabia que no meio da caminhada tinha uma cruz. E ele passa por tudo aquilo que você conhece, e lá na cruz ele vai dizer: tetelestai, está consumado. Isso é, it's done, it's over. Cumpriu o meu papel, fui até o fim. Ele poderia muito bem: fiz a minha parte, eu vou embora, vou voltar para o Pai, quero subir logo. Não, mas ele faz questão de ir atrás daqueles que estavam feridos. Porque Jesus se importa com todo ferido no caminho. Jesus se importa com você que foi esquecido talvez pela igreja, que foi ferido por um líder, que foi ferido por um sistema, que foi ferido por um pastor, que foi decepcionado, ou que caiu e tem vergonha de si mesmo. Jesus se importa. Jesus vai atrás. Jesus vai atrás, e Jesus pergunta. Por que Jesus pergunta? Porque ele sabe que todo deprimido precisa falar. Jesus pergunta porque você sabe, quando você está triste, está cabisbaixo, às vezes tudo que você quer é alguém para te ouvir. Jesus não pergunta porque ele não sabe, ele pergunta porque ele está dizendo: coloca para fora o que está pesando o teu interior. Teu amigo pode não te ouvir, teu marido pode não te ouvir, não culpe, porque às vezes ele só não tem estrutura para ouvir. Mas Jesus tem toda a estrutura para você desabafar para Ele e contar como é que está a tua alma, como é que está o medo que você carrega, a vergonha que você carrega, a tristeza que você carrega, a decepção que você carrega. Então Ele para e pergunta, porque Ele quer que você coloque para fora, não que Ele não saiba. Jesus era terapeuta, né? Terapia, cura pela palavra. Então Ele fala, às vezes você chega no médico, só a falta de você falar o teu problema, tu já está melhor. Fala. Mas Jesus chega perto deles para trazer uma nova perspectiva sobre aquilo que eles achavam que era fracasso. Porque para eles a cruz havia sido uma falha. Para eles a cruz havia sido um fracasso. Ele não é o que a gente esperava. Nós esperávamos um Cristo que fosse talvez como, era todo um cenário para ele chegar naquela cruz, e como um filme de Hollywood, invocar os anjos, botar aqueles soldados todinho para morrer. Ele podia fazer isso, mas lembra de uma coisa: ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu a dou. E a Bíblia fala que como ovelha muda, ele é levado ao matadouro. Jesus tinha poder para se livrar da cruz? Tinha. Mas ele tinha dado a palavra dele. Então na cruz ele não venceu com poder, ele venceu com caráter. Eu dei a minha palavra e eu vou até o final, porque eu empenhei a minha palavra. Então achavam que ele estava sendo fraco,
E ele estava sendo o mais forte, porque sobre ele, de acordo com Isaías 53, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades. Ele foi ferido, ele foi esmagado por... Oh meu Deus! Só que no momento de sua aparente fraqueza, ele estava sendo o mais forte de todos, porque o pecado de os pecados de toda uma humanidade que estavam acontecendo, que iam acontecer, que ainda vão acontecer, estava sobre ele. Então ele chega para trazer para aqueles discípulos, dizendo o seguinte: a cena que vocês viram foi muito forte, mas fazia parte da minha aliança. Jesus chega para trazer uma nova perspectiva, dizendo para eles o seguinte: a cruz não foi uma falha. O que vocês viram não foi uma falha, fazia parte do plano. Jesus estava ali ressuscitado, porque fazia parte da aliança. Ele venceu a morte, mas toda aliança envolve sangue. Era necessário, a cena foi terrível. A tristeza, o escárnio, a violência, a maldade, mas fazia parte da aliança. Deus quer te tirar do lugar hoje de decepção. Deus quer te tirar do lugar hoje do escândalo, daquilo. Como é que pode acontecer isso? Aconteceu, mas isso não determina a tua história. Deus está começando um ciclo novo. Ele entrou na tua jornada para dizer: o seu lugar não é voltando, não é andando para trás. Meu Deus, por que muitos quebram alianças? Um dos maiores motivos é a decepção, sensação de ter sido enganado. Quando eu me converti, talvez você fale: me prometeram que eu não ia ter problema, e desde que eu me converti eu tenho tido luta atrás de luta. Bem-vindo ao clube. Seguir a Cristo não é receber uma carteirinha de isenção de lutas, é receber força na hora da fraqueza, é receber alegria na hora da lágrima, é receber ânimo quando o desânimo fica batendo na minha porta. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, porque as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Há uma glória para ser revelada na sua vida ainda. Vai haver festa no teu arraial ainda. Vai haver celebração na tua casa ainda. Vai ter festa no teu casamento ainda. Vai haver júbilo na tua casa ainda. Você crê nisso? Deus entrou na tua rota hoje para dizer: eu não falhei com você. Não sei que voz você tem ouvido: voz do desânimo, voz do erro, voz do engano, tentando congelar, paralisar você, dizendo: abandone tudo. Chamado não é para você, esse negócio não é para você, essa carreira não é para você, porque um erro não define você. Deus entrou hoje para dizer: ei, chega de regar a sua dor, comece a alimentar a sua fé. Alimente a sua fé e não seus medos. Alimente a sua fé e não seu desespero. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus morreu para a nossa vitória e não para a nossa derrota. Eu esperava outra coisa, eu vou repetir: Jesus morreu para a nossa vitória e não para a nossa derrota. Então por que você vive como um derrotado? Se posicione diante do caos e diga: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. Eu gosto da postura de Davi quando ele vai encarar Golias, que ele nem sabia que ele ia encarar o gigante. Ele vai para levar um lanche para os irmãos, mas chega alguém, um garoto, e vê a situação, e ele fala: essa não. Um bando de homem com medo desse gigante.
Nós somos o povo de Deus. Eu estou aqui conjecturando, tá? Nós pertencemos ao exército do Deus vivo. Tanto é que ele vai... Quem esse incircunciso pensa que é? Para se levantar contra os... Legal que Davi usa o plural. Os exércitos do Deus vivo. Mas tinha um exército ali que era o exército de Israel. Só que Davi sabia que tinha um outro exército, invisível, mas real, que estava na retaguarda. Por que Davi não fazia parte do exército? Porque Davi, às vezes Deus nos preserva. Se você andar com um medroso, você se torna medroso. Às vezes é necessário chegar alguém sem experiência e sem contaminação, para que possa se posicionar diante do caos. Golias era um profissional de luta. Davi era um ungido. Quando um profissional e um ungido se encontram, fica ruim para o profissional. Você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Se posicione diante do caos, se posicione diante da dor, se posicione diante da depressão, se posicione diante da frustração. Ouça o que o mestre está te falando. Eu não sou uma falha na sua vida. Eu não falhei com você. Você foi decepcionado, você foi frustrado, mas o seu caminho não é voltando, não é voltando para a sua velha vida. O seu propósito ainda te aguarda, o seu chamado ainda te aguarda. A sua condição não altera a sua posição. Eu vou repetir. A sua condição, você olha para você hoje, você se acha indigno. Deus olha para você e te enxerga como filho. Eu já vou terminar, gente. Chega. Quando chega na porta da casa, Jesus ia embora. Eles falam: entra, Senhor. Já se faz tarde. Vamos comer um pãozinho. Jesus não resiste a um convite. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir e me deixar entrar, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha que gentleman. Deus não chega derrubando porta, ele bate a porta. Jesus ia embora, mas eles convidaram: entra. E no partir do pão, ninguém parte o pão como ele. No partir do pão, eu tenho para mim que eles começaram: eu já vi essa cena antes. As escamas foram sendo tiradas. Eu já vi essa cena antes. Ninguém segura o pão desse jeito. Você está vendo? Ninguém segura o pão desse jeito. Ninguém levanta. Ele levantou o pão, caiu a manga do vestido e eles viram o furo. É ele. Ele não mentiu. É ele. Os olhos foram abertos. É ele. A alegria voltou. Oh meu Deus, quando a visão é restaurada, a alegria volta, o ânimo volta, a fé é incendiada. Deu graças, serviu o pão e eles falaram: não podemos ficar aqui, vamos voltar para Jerusalém. Você precisa fincar âncoras em Jerusalém. Me dá mais 5 minutos? Posso, pastor? Lembra de Daniel quando estava na Babilônia, capítulo 6, que ele vai para a cova dos leões, mas antes ele recebe o decreto ali, né, sobre orar somente ao rei, ao Dário, e ele se recusa. Diz a Bíblia que ele subia todos os dias, 3 vezes por dia, e orava com as janelas que davam em direção a Jerusalém. Ele estava como escravo na Babilônia, mas a esperança dele estava em Jerusalém. Você precisa aprender a viver no caos, mas ser orientado por Jerusalém. Não ore baseado na sua circunstância, ore baseado na sua esperança. Volte para Jerusalém.
Jerusalém representa o lugar da paz, é a cidade da paz. Jerusalém é a cidade da bênção. E Jerusalém é a cidade do descanso. E Jerusalém é a cidade do preparo. Jerusalém é o lugar onde Deus te plantou. Não se mova dali enquanto você não for cheio, enquanto você não for capacitado, enquanto você não for confrontado, enquanto você não for preparado. Volte para Jerusalém. Deus quer lutar. Vai ficando em pé no seu lugar.